Olá, aqui quem fala é o professor Guilherme e dando continuidade no nosso módulo 3, onde estamos falando dos erros que devem ser evitados, eu vou continuar te apresentando dicas importantíssimas que você realmente deve evitar se você deseja ter qualidade nos seus estudos. Olha só, persistir em um erro como vítima, isso é uma escolha para o fracasso. Tem muitos alunos que acreditam que conseguem iludir os docentes. E é muito mais fácil assumir o papel de vítima do que realmente assumir a responsabilidade do que foi feito ou do que deixou de fazer para ter um resultado que a pessoa acaba julgando um fracasso durante os estudos. Então, assim, não seja vítima. Não há vítimas. Você é o resultado das suas ações, dos seus pensamentos e das suas palavras. E ponto final. Ninguém mais é responsável pelas suas ações, pelo que você pensa e como você fala. E como você age dentro da graduação. Quem segue o caminho do vitimismo está seguindo um caminho prejudicial ao extremo com relação aos estudos. Você tem que ser maduro e adulto o suficiente para realmente agir com responsabilidade perante seus estudos. Outro erro que você deve evitar é ter o dinheiro como o grande propósito da graduação. A gente sabe que é muito comum as pessoas escolherem, não estou dizendo que todas façam isso, mas é comum e até mesmo socialmente há uma cultura muito forte em relação a isso, da valorização das profissões pela quantidade de dinheiro que elas possam gerar para os profissionais. Mas não adianta você entrar com um único pensamento e intenção de que você está estudando por dinheiro, porque você terá que passar por tantas coisas durante a graduação e com certeza só a motivação do dinheiro não vai ser o suficiente para você se manter saudável mentalmente e motivado com relação aos estudos. Se você procurar na internet, há vários artigos científicos sobre o estresse, sobre a depressão, sobre vários problemas dos alunos, por exemplo, do curso de medicina, dos cursos de medicina. Outro erro, estudar pelos pais. Infelizmente, ainda é comum ter alguns estudantes que, eu entrei nesse curso porque é uma tradição de família, porque os meus pais decidiram para mim. E aí vai acontecer, pode, né, acontecer, porque também a pessoa pode ter ido porque os pais escolheram e acabar também se apaixonando pelo curso. Mas pode acontecer, como alguns casos que eu conheço, de pessoas que fizeram a graduação e hoje, e depois de formados, trabalham com coisas totalmente diferentes daquilo que estudaram. E dizem, eu não gosto, eu estudei, fiz essa graduação, mas eu não gosto desta área. Porque tinha tradição na minha família, mas o meu sonho era fazer tal coisa. Então, assim, não faça uma graduação. Isso é uma sugestão pessoal minha. Simplesmente porque outras pessoas desejam que você faça aquilo. Se você não gosta de algo, como você vai ser feliz em algo que você não gosta? Faça porque você está motivado e realmente você se sente em paz e harmonia fazendo aquilo que você gosta. Eu sei, professor, é muito fácil falar, mas tu não conhece o meu pai, a minha mãe, são super rígidos, não tem o que fazer. Que pena. Mas se você tiver a oportunidade, se você se sente assim e tiver a oportunidade de conversar sobre isso, quem sabe, né, você acabe mudando esta mentalidade, porque no fundo, a graduação é como se fosse um pedaço de ti. A graduação é uma extensão da sua vida. Outro erro que você deve evitar é não ultrapassar os limites físicos e mentais em poucos dias. Eu já falei de não ultrapassar os limites, mas é muito comum os estudantes se empolgarem e começam a estudar, só que aquilo ali é que nem fogo de palha. Dura pouco e depois não continuam estudando. Então eles estudam 1, 2 dias e nem loucos ficam 3, 4 dias sem estudar. Isso não adianta em nada. É perda de tempo.
ultrapassar os limites físicos e mentais em poucos dias e no demais não fazer nada, é como você estivesse iniciando sempre do zero. Ficar horas conectado na internet em casa ou na sala de aula é um erro gravíssimo. Se você entra numa graduação para estudar, você não tem que estar ali conectado no Facebook. Isso não só é uma falta de respeito com os docentes, mas também com você, em relação ao seu futuro, em relação aos seus sonhos. A hora para cada coisa. Quando você estiver dentro da sala de aula, estude. Quando você está dentro do seu quarto para cumprir com as suas tarefas, cumpra. E também tem aquele momento de se conectar no celular, no Facebook, no que for, de assistir a série. Mas tudo tem organização, tem que ter organização. Por exemplo, considerar tudo ao redor mais interessante que a aula, isso é muito comum. E às vezes, durante a graduação, eu ficava observando alguns colegas e eu ficava me imaginando assim, essa pessoa não prestou atenção em nada na aula, não fez nenhuma anotação, passou o tempo todo conversando, conectado no celular. Do que serviu essa aula para ela? Nada. Por que essa pessoa está vindo, gastando tempo, dinheiro na graduação? Para o quê? Para ficar batendo papo furado com os colegas? Não precisa ir para a universidade para fazer isso. Não desperdice vida, não desperdice tempo, não desperdice energia. Não fazer anotações durante as aulas também é um erro que eu considero grave, porque tem muitas coisas que os docentes explicam que não estão nos livros. E além disso, quando o docente está compartilhando de um conteúdo, ele também está expondo a sua opinião própria sobre aquele conteúdo. E isso você não encontrará nos livros. Às vezes tem coisas que o docente falou na sala de aula e é um ponto-chave lá para uma questão na avaliação. Então, assim, anote tudo. Você está ali para estar atento ao que o docente está lhe passando na sala de aula. Faça as anotações sempre. Estudar somente o mínimo. Aqui a gente entra numa questão também de um erro muito grave, uma ilusão enorme. O que é estudar o mínimo? Mas estudar o mínimo para mim é ser aprovado com a nota mínima. Mas como você saberá a quantidade de conteúdo para aprovar o mínimo? Porque o mínimo do seu estudo pode ser que não seja a quantidade necessária nem para a sua aprovação. E por isso que muitas vezes tem alunos que manifestam depois da avaliação: como é que eu pude ter ido tão mal nessa avaliação? Eu até imaginava que eu poderia ficar com a nota mínima, mas eu não conseguia chegar nem à metade disso. É óbvio, porque é uma ilusão. Você não sabe o que vai cair na prova, você não sabe como será cobrado o conteúdo na prova. Estudar o mínimo é dar tiro no pé. Realmente é se colocar em uma situação muito delicada, certo? Então não faça isso. Não procurar conhecimentos para além da sala de aula. Aqui também é um erro, porque muitas vezes dentro dos componentes os professores vão dizer, os docentes vão dizer, procure tal livro, procure a biblioteca para acessar outras bibliografias referentes ao assunto. Leiam artigos, leiam o autor tal, e as pessoas não fazem isso. Quando alguém indica você a fazer isso, é porque, no mínimo, essa pessoa já leu e ela tem uma afinidade com aquele autor, com a forma com que ele apresenta aquele conteúdo. Então, busque sempre conhecimentos para além. Ele falou de um fulano de tal, na aula ele simplesmente comentou que ele gosta muito de tal autor. Leia a opinião do autor sobre aquele conteúdo. Poucos fazem isso. Outro erro, decorar os conteúdos para as avaliações sem entender o conteúdo. Isso aqui eu cansei de ver na graduação. Principalmente um dia antes e no dia da prova. Ficava que nem papagaio no corredor da universidade. Que ilusão. O que acontecia? Reprovação e com notas baixíssimas. Sempre compreenda o que você está estudando. Outro erro é viver isolado com medo e vergonha do que os outros colegas vão pensar sobre você. Eu não vou chamar de erro porque cada pessoa é única. E tem pessoas que são mais tímidas, mas
Se você se isola do mundo, você acaba criando uma barreira para que as pessoas possam também lhe ajudar quando você estiver com alguma dificuldade. Ter preguiça de ler, de fazer resumos e de estruturar os estudos também é um erro grave. O medo, como eu já falei, ele causa desânimo, causa várias outras coisas e também causa preguiça. Eu já larguei de mão aquele componente, por que eu vou ficar gastando meu tempo, a minha energia, fazendo resumo, lendo? Vou assistir o Netflix, está tudo certo e azar. Bom, se você pensa assim, realmente você está brincando dentro da graduação e desperdiçando a sua vida. Porque ler, fazer resumos e estruturar os estudos é o mínimo que você deve fazer se você quer ter controle sobre os seus estudos e ir bem nos seus estudos. Outro erro, assim, que eu considero prejudicial é não conectar os conteúdos dos diferentes componentes. Muitas vezes, quando os docentes, né, a coordenação do curso, junto com os docentes, estão criando ou criaram o PCC do curso, eles conversam entre si sobre os conteúdos que cada docente estará passando no decorrer dos semestres, né, dentro dos componentes que são responsáveis, e eles dialogam para poder fazer conexões. Essas conexões, elas existem. Então, vou dar um exemplo. Na área da música, o professor tal está dando aula de harmonia. E harmonia tem forte ligação com conteúdo de percepção musical. O professor tal tá falando da história da música. Tá, como é que era a harmonia como é que os músicos tratavam da harmonia em tal período da história? Você pode fazer conexões e você deve fazer conexões. Essas conexões, elas facilitam o seu entendimento com relação aos conteúdos. Faça essas conexões. Não fazer uma análise de quais os componentes curriculares você deve cursar em cada semestre. Este é um erro. É muito importante você fazer esse planejamento, porque há componentes curriculares que são mais pesados, mais densos. Você não pode pegar 8, 7, 10 componentes pesados. Essa organização com os componentes é fundamental. Olha, esse semestre eu tenho 3 componentes com tantos créditos. Eu consigo fazer um componente optativo de tantos créditos. Eu tenho todos esses componentes obrigatórios, esse semestre vai ficar meio pesado eu fazer algum optativo. Você precisa ter essa organização, certo? Não utilizar as aulas de monitoria, aqui também está um erro grave. E tem um pensamento errado, um pensamento até cultural sobre o papel da monitoria. Muitos pensam na monitoria quando estão com dificuldades em algum conteúdo. Bom, isso é o básico. Mas a monitoria ela só serve para isso? É claro que não. E eu vou falar para ti que durante a minha graduação eu aproveitava as monitorias para estudar. Eu pensava o seguinte: eu estou estudando tal conteúdo ou tal instrumento, no caso da música. Eu tenho um monitor que já passou por esses componentes e que, se ele é monitor, ele já passou por um processo de seleção e ele domina os conteúdos daquele componente, ou teve um excelente rendimento nos conteúdos daquele componente. Eu vou estudar junto com ele, mesmo que eu não tenha dúvidas, eu vou estudar junto com ele o que eu preciso estudar, porque se surgir dúvidas, naquela hora que eu estou ali com ele, naqueles minutos que eu estou ali com ele, essas dúvidas vão ser sanadas e eu vou ter utilizado muito bem o meu tempo. Pensa bem o que eu estou te dizendo, olha só. Não estou dizendo que você não tem que estudar em casa e que você vai cru lá para o monitor. Não é isso. Você faça o seu estudo individual. Agora eu estou com dificuldade nisso e nisso. Vou procurar a monitoria para estudar. Ou, que é o que eu falei no início, eu não tenho nenhuma dificuldade, mas eu preciso manter esse conhecimento. Vou ficar indo nas monitorias para manter este conhecimento. Teve algumas vezes que eu precisei procurar, porque eu realmente
estava com alguma dificuldade, mas na maioria das vezes eu utilizei a monitoria como manutenção do conteúdo, principalmente nos componentes de instrumento. Então, por exemplo, flauta, teve um semestre que somente eu utilizei a monitoria. E não era porque eu estava mal, porque eu não conseguia fazer os exercícios. Não, eu conseguia. Mas era uma hora de estudo que eu estava sendo observado por alguém que já tinha passado por aquilo ali. E aquela hora só me fazia crescer. Então, é ter sabedoria, é saber organizar, é saber olhar diferente. A monitoria ela não serve somente para você procurar quando você não está bem num conteúdo. Serve para você manter também aquilo que você já domina. E outra coisa, o monitor pode ter olhares diferentes e pode ainda enriquecer ainda mais o seu aprendizado daquele conteúdo. Fazer escolhas erradas com relação às amizades durante a graduação. Aqui também é um erro. E aqui é um erro grave. Eu pude, durante a graduação, ver muitos colegas que, por causa das amizades, acabavam se perdendo em relação aos estudos. Porque é assim, se você não souber escolher bem as suas amizades, amizades que estão com as mesmas intenções que você com relação aos estudos, essas amizades poderão ter motivos de desestímulo em relação aos estudos. Tenha amizades que realmente te fortaleçam, que realmente te façam bem, que realmente te ajudem com relação aos estudos, mas que nunca te desanimem ou que te prejudiquem em relação aos estudos. É muito importante você saber dizer não na hora certa. E isso também tem relação com as amizades. Se você se programou em tal horário para estudar, você vai estudar. Ah, mas meu colega ele não está bem, ele quer ir numa sorveteria. Se ele não estiver bem, ok. Diz para ele que depois que você estudar, num tempo ali que você tem livre, você vai dar a atenção que ele precisa. Tu vai ter muitas tentações para não estudar. Agora só vai depender de ti saber dizer não. E as pessoas, quando você consegue dizer não, elas vão te respeitar, elas vão te conhecer como são as suas atitudes perante a sua rotina de estudo. E vão deixar de fazer isso. Saiba dizer não. Isso é muito importante. E às vezes as pessoas não conseguem dizer não porque têm vergonha de si mesmo ou de si mesma, tentando também ser igual aos demais. Ah, se eu falar não, o que que o meu grupo vai pensar? O que os meus amigos? Eu vou ser rejeitado. Você não está na graduação para viver num clube de amizades, como se você estivesse de férias ou como se você estivesse tranquilo no final de semana. Não, você está na graduação para estudar. Se aproximar de você pessoas que vão ficar fazendo chantagem para você não ficar estudando, essas pessoas não são seus amigos. Essas pessoas não estão nem aí para os seus estudos. Você não está ali para ser parceiro de ninguém. Você não está ali para ser bajulado por ninguém. Estas coisas são coisas de ego. Você está ali para cumprir o compromisso que você assumiu consigo mesmo, sendo um discente organizado e comprometido com seus estudos. É muito comum também, principalmente aqueles estudantes que não se organizam com os estudos, ficarem colocando a culpa nos docentes e na família. E eles, quando querem te dar algum conselho, eles estão sempre errados. Por favor, seja humilde. Nenhum docente é pago para ficar te carregando no colo. Se ele está te dando um conselho é porque ele quer o seu bem. Seja humilde e mude. Tente melhorar. É muito comum os alunos acabarem se prejudicando nos estudos porque não querem desapontar os colegas, o grupo. Você está sendo responsável. Você está sendo comprometido. Você simplesmente está fazendo o que todo mundo deveria fazer ao ingressar na graduação. Um outro erro grave é a falta de coragem para dialogar com os docentes sobre o conteúdo a partir dos seus pontos de vista. O que eu quero dizer com isso? A sua participação em aula.
Muitas vezes você está prestando atenção no conteúdo, está prestando atenção em tudo que o docente está dizendo em sala de aula, e você acaba tendo alguns insights em relação àquele conteúdo. E isso é importante, você dialogar com o docente sobre esta visão que você está tendo sobre o conteúdo, porque além dele poder complementar sobre este seu olhar, você estará também contribuindo com seus colegas. De repente alguém, a partir daquele teu olhar, compreende aquele conteúdo. Outro erro grave é estudar por nota e não para compreender e aprender o conteúdo. Estudar por nota já mostra que a pessoa não está muito organizada em relação aos estudos. Quando a pessoa fica só pensando em notas, na verdade tem algo ali que não está bem. Eu quero tirar 10, eu quero tirar 9. Tudo bem, a pessoa já tem uma organização, mas mesmo assim, isso pode causar desmotivações e frustrações. Se você está tendo controle sobre os seus estudos, está dando o seu melhor, eu acredito que é muito melhor você estar entregue ao resultado. Se você vem estudando conscientemente, sendo um discente consciente em relação aos seus estudos, está percebendo que a cada dia que passa você consegue manter aquele conteúdo na sua mente, consegue se sentir feliz, em paz, porque você realmente está dominando aquele conteúdo, você não tem que se preocupar com nota, porque isso também pode acabar prejudicando nos seus estudos por causa das frustrações. Daqui a um pouco você não alcança, eu queria ter tirado um 10, aí não tirei. Eu vi muita gente se estressando por causa disso, muitas vezes, e passando dias negativamente por causa disso, criando intrigas, falando um monte de coisa. É uma bola de neve, por isso que eu falo que as coisas negativas elas devem ser evitadas. Então também não crie expectativas em coisas que você não sabe. Dê o seu melhor, estude e o resultado da prova. Bom, teve provas, por exemplo, teve um conteúdo com um professor, eu às vezes chegava a tirar 9,9, 9,8, 9,4 no semestre. Mas nunca consegui tirar 10 com eles. Sempre eu cometia algum errinho numa prova. E eu ia me frustrar por isso? Claro que não. Era uma questão de detalhes, o importante. E ele sabia, e muitas vezes, por exemplo, eu chegava com o professor, como é que eu errei isso aqui? Às vezes está cansado durante a prova, às vezes ficou 2 horas fazendo uma prova ali. E olha só, a resposta era tal e eu marquei isso, ou eu respondi tal coisa. E isso acontece, entendeu? Então, assim, faça a sua parte e esteja entregue aos resultados, certo? As consequências. Não fique idealizando notas. Desejar que as datas das avaliações passem logo, pois olham para elas como um momento de terror. Isso aqui também é um erro grave. Se você fica achando que as suas provas, as suas avaliações são um momento de terror, porque se você está estudando, se você está fazendo tudo o que pode, você, ao contrário, vai querer fazer essa prova para ver como vai sair, mas não como se fosse algo terrível. Se você estiver com esse tipo de pensamento, reveja o seu processo de estudo porque tem algo errado. Não conferir os resultados das provas ou trabalhos, perdendo a oportunidade de corrigir algum engano ou erros feitos pelos docentes durante a correção. Isso é comum, às vezes os docentes têm que corrigir 30, 40 avaliações. Esse docente pode estar com várias provas abertas ali, uma pilha, e se confundir. Já teve vezes em que eu corrigi a minha prova no final e disse, mas professor, eu respondi certo, só que aqui está dando como errado. Me desculpa, nem sei o que aconteceu. Então, se eu não tivesse visto isso, não era nem pela questão da nota. Eu estaria, na minha avaliação, sendo prejudicado por um erro humano. E que pode acontecer. Então, também você deve ser responsável pela correção na sua prova. Porque se acontecer algum erro, alguma falha durante a graduação, durante a avaliação, você estará dando a oportunidade para o professor corrigir e dar aquela nota realmente que você tirou, certo? Outro erro que eu considero grave é não participar de eventos do seu curso.
Você tem que ter consciência de que tudo que acontece no seu curso é em prol da sua formação. E a criação ou a idealização de eventos requer tempo, energia e esforço de muitas pessoas. Então você imagina, a coordenação do seu curso, os docentes, o representante discente, movimenta o mundo para que aquele evento aconteça. E vai 3, 4 alunos. Isso é decepcionante, isso é desmotivante. Então, valorize as coisas que acontecem dentro do seu curso. Ficar falando mal dos colegas e dos docentes como uma forma de se autovalorizar para impressionar os demais, e geralmente quem age assim é aquele que mais precisa de ajuda. Isso aqui é muito comum. Tem momentos que tu vê aquele aluno, ama o professor, aí não foi tão bem na prova, não conseguiu aquela nota idealizada, ilusoriamente, aí o professor não presta, porque eu que sei, eu que sou bom, né? Aquela falta de humildade. Então, assim, não faça isso. Isso vai criar uma imagem negativa sobre você, vai mostrar que você é uma pessoa que age impulsivamente. Antes de querer ensinar alguém ou querer criticar alguém, ninguém deve criticar ninguém, mas antes de você querer entrar em um diálogo ou até mesmo defender o seu ponto de vista, primeiro faça. Isso durante a graduação eu levei muito em consideração porque eu fui representante discente e eu estava direto com os docentes nas reuniões, né, defendendo tudo que fosse bom, não somente em prol do curso, mas também em relação aos discentes. E querendo ou não, isso muitas vezes nas reuniões acaba dando choques de opiniões, né? A minha postura como aluno, mas também como representante, sempre foi a mesma. Eu não ficava puxando o saco de ninguém e eu não ficava falando mal de ninguém. Se eu tinha que falar alguma coisa, eu falava. Estava errado, se eu via que estava errado alguma coisa, eu falava. Mas nunca para me autovalorizar. Eu falava com base naquilo que é certo, que era correto. Eu estudava. Por exemplo, se tinha alguma coisa que estava sendo, né, pensado lá para o curso, mas não condizia com as normas gerais da universidade, eu lutava pelo que era certo. Entende? Então, ao mesmo tempo, os professores me escutavam porque sabiam da minha conduta. E eu não estava ali para me valorizar ou para me autopromover. Eu separava muito bem as coisas. Eu era um excelente aluno, nunca reprovei em nada, estava com notas excelentes, não tinha nada que eles pudessem falar de mim como discente. Falar muito mais do que colocar em prática, eu acabei juntando aqui duas coisas. Por exemplo, quando eu defendia algo e falava algo, é porque realmente eu já era um exemplo em relação àquilo. Se eu cobrava em reunião alguma coisa específica de um componente curricular, eu tinha uma conduta que me permitia fazer isso. Porque eu era um aluno que não faltava, não desrespeitava. Então, assim, durante a graduação você estará sempre sendo muito observado. Infelizmente, em tudo que é lugar há questões de ego. E se você não souber controlar isso, e se você não souber seguir uma linha que as pessoas olhem, não, o Guilherme é assim, 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 ele sempre foi assim, assim, assim. Ninguém pode falar isso, isso, isso dele. Se você age assim, as pessoas também vão te respeitar, porque elas sabem que você tem argumentos e você é exemplo para estar falando daquela forma. Então, assim, coloque muito mais em prática antes de falar, certo? Outro erro é não pensar antes de falar e não se preparar para ter argumentos fortes nos possíveis diálogos durante os componentes curriculares. Você não pode ir para a sala de aula querer passar uma imagem de que é super participativo e ficar falando bobagem. Eu estou assim criando uma situação, mas realmente acontece. Como ser participativo é simplesmente abrir a boca e falar qualquer coisa. Não.
Isso não, você tem que falar coisas que agreguem valor. Então, assim, estude, preste atenção e leve argumentos que realmente criem um diálogo interessante e vai contribuir para o processo de aprendizado, certo? Porque às vezes tem aqueles alunos chatos que querem se mostrar, até mesmo para ser puxa-saco dos professores, dos docentes, não calam a boca, não deixam o professor dar aula, prejudicam o aprendizado dos demais colegas e acabam falando um monte de coisas que não tem nada a ver com o conteúdo. Acabam cansando e criando situações desarmônicas. Chegamos ao final do nosso módulo 3. Eu dei muitas dicas realmente para que você tenha consciência dessas coisas, para que você possa evitar esse tipo de ação. Porque não é somente ter consciência das coisas benéficas, mas também daquilo que você deve evitar. Ser um bom aluno, ter um bom rendimento nos estudos requer consciência de muitas coisas. De muitas coisas. Não é somente a competência de domínio de um conteúdo. Tudo de bom, muita paz. Um grande abraço. Fica com Deus.